Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Luiz Kleber, o professor Clebão, assim batizado pelos alunos. Não esqueça de se inscrever, acionar as notificações, você que gosta de história, de cultura, de reflexões sobre as inquietudes contemporâneas ligadas à história. Afinal, estudar o passado para quê? É para justamente compreender o presente e buscarmos um futuro melhor para todos. E dentro do que eu falei, o nosso papo de hoje são os 135 anos da Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, hoje 13 de maio de 2023, no dia 13 de maio de 1888, a Lei 3.353 acabou legalmente com a escravidão no Brasil. Uma lei curta, de apenas 2, 3 linhas, enfim, que o movimento negro considera um cheque sem fundos. A princesa Isabel, que era a princesa regente, já que o seu pai, o Dom Pedro II, estava em viagem pela Europa. Só lembrando que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Ou seja, um processo gradual, um processo lento, que deixou todos esses anos de escravidão quase, praticamente, quando nós falamos de escravidão no Brasil, quase 4 séculos de escravidão. Ou seja, as marcas estão presentes até os dias atuais. Para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de ler um trecho do livro Minha Formação, de 1900, ou seja, pouco depois da abolição da escravidão, do Joaquim Nabuco. Ele é um dos abolicionistas que participou do movimento abolicionista e ele escreveu no seu livro Minha Formação, em 1900, vou ler um trechinho do que ele escreveu, eu acho que é bem atual. A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Ela espalhou por nossas vastas solidões uma grande suavidade. Seu contato foi a primeira forma que recebeu a natureza virgem do país e foi a que ele guardou. Ela povoou-o como se fosse uma religião natural e viva, com os seus mitos, suas legendas, seus encantamentos. Insuflou-lhe sua alma infantil, suas tristezas sem pesar, suas lágrimas sem amargor. Seu silêncio sem concentração, suas alegrias sem causa, sua felicidade sem dia seguinte. É ela o suspiro indefinível que exalam ao luar as nossas noites do norte. Inclusive, esse trecho aqui ele foi musicado pelo Caetano Veloso no disco maravilhoso Noites do Norte, do Caetano Veloso. Então, conforme eu estava conversando com vocês, a abolição no Brasil, ela ocorreu de uma maneira gradual, lenta. O Brasil de um país a acabar com a escravidão no Ocidente, nas Américas. O que nós temos? Nós temos uma pressão internacional, dentro de um contexto capitalista, dentro de um contexto da Revolução Industrial, dentro de um contexto também que nós estávamos vivenciando a questão do imperialismo. Mas não podemos deixar de citar a luta do povo negro durante todo este período. Tanto é que o movimento negro prefere o dia 20 de maio, não o dia 13 de maio. O dia da consciência negra no dia 20 de novembro, não 20 de maio. Dia 20 de novembro e não dia 13 de maio. Já que no dia 20 de novembro lembramos a morte de Zumbi, o principal nome ligado à resistência do povo preto no Brasil. E quando você pega a questão dos quilombos, dos suicídios, enfim, das rebeliões e colocavam fogo nos canaviais, nós temos a luta de todo um povo aí resistindo à escravidão. E foram milhares e milhares de pessoas que foram arrancadas de seu continente, o continente africano, e transportadas
nos navios negreiros para o Brasil. Outra abolicionista, eu vou indicar para vocês, tem um vídeo aqui que é um dos mais acessados do canal do professor Luiz Kleber, que é a análise histórica do poema O Navio Negreiro, do Castro Alves. É um poema histórico, acho que vale a pena você dar uma visitada, assistir aí esta análise feita por mim. É claro que é aberta aí para várias interpretações. Eu tentei fazer a interpretação histórica do poema. Vou deixar o link para vocês aqui, ou aqui, né? Tá aí. E vou deixar também na descrição o link para vocês e no final do vídeo também o link para vocês observarem aí a análise do poema O Navio Negreiro. Muito bem, todo esse movimento abolicionista, principalmente que se intensificou no Brasil a partir de 1870. O movimento negro também, pós-abolição e também antes da abolição, vamos colocar no final do Império e também início da Primeira República no Brasil, é claro, dentro de todas as teorias racistas que vigoravam na época, a tentativa de branqueamento da população brasileira, o incentivo à imigração e deixando de lado justamente essas pessoas que foram agraciadas, entre aspas, com a Lei Áurea e foram deixadas à sua própria sorte, ok? É bom lembrar também as leis abolicionistas. Nós tivemos, vou citar 3 leis importantes que nós tivemos a partir de 1850, é claro, com a pressão também internacional, pressão principalmente exercida pela Inglaterra dentro do contexto da Revolução Industrial, dentro do contexto do capitalismo. Eusébio de Queiroz, a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, ela proibiu o tráfico de escravos externo. Ou seja, o navio negreiro deixou, entre aspas, né, porque nós temos relatos ainda de alguns navios, né, alguns anos após a Lei Eusébio de Queiroz, proibiu-se o tráfico internacional de escravos, ou seja, não poderia mais trazer escravos da África para o Brasil. Começou então um tráfico interno dentro do Brasil. O café começa a ter uma dimensão muito importante na economia brasileira, a produção do café, principalmente no Vale do Paraíba. Nós tivemos aqui no sul do Brasil, quando eu falo sul, estou falando a região sudeste e também a região sul, nós tivemos o emprego da mão de obra escrava na cafeicultura. Então começou-se um tráfico interno aqui no Brasil. Lembrando também que alguns senhores escravos, eles ficaram satisfeitos com essa lei, Eusébio de Queiroz. Por quê? Por quê, professor? Porque eles estavam endividados com os traficantes. A partir do momento que torna-se lei a proibição do tráfico internacional de escravo, é claro que esse traficante não teria como cobrar o senhor do escravo pela venda deste escravo oriundo da África. Outra lei muito importante no processo de abolição da escravidão no Brasil foi a Lei do Ventre Livre de 1871. Uma lei muito criticada pelo movimento abolicionista, assim como as demais. 1870, essa década de 1870, o movimento abolicionista no Brasil tem uma força ainda maior, com a presença de intelectuais, de políticos. Então, quando nós pensamos na abolição da escravidão, conforme eu falei no início do vídeo, não só a questão desta pressão internacional, mas também este movimento abolicionista que teve um papel primordial até chegar à Lei Áurea. A Lei do Ventre Livre previa, em 1871, uma abolição gradual, a partir do nascimento dos novos escravos. Falava o seguinte: todas as crianças, todos os filhos de escravos que nascessem a partir de então estariam livres. Mas de que maneira? Aos 8 anos de idade, quando completasse 8 anos de idade, e esta era uma escolha do senhor de escravos. Se ele concedesse essa liberdade aos 8 anos, ele receberia uma indenização do Estado de R$ 600 mil.
Aos 21 anos, aí não receberia nenhum tipo de indenização, ele seria obrigado a conceder esta alforria. Ou seja, mais uma vez, uma lei bem cruel em relação aos escravos, né, em relação ao povo preto no Brasil. Depois nós tivemos a lei dos sexagenários, outra lei terrível, né, com uma história, oh meu Deus, por isso que, conforme eu li lá do Joaquim Nabuco, foram quase 400 anos de escravidão, como isso se reflete até os dias atuais. A lei dos sexagenários de 1885, ela previa o seguinte: a partir dos 60 anos, o escravo, imagina, naquela época a expectativa de vida era bem menor, muito menor do que isso. Aquele escravo que serviu o senhor praticamente 60 anos ia ter a sua liberdade. Ou seja, na verdade, ele estava se livrando de algo, né, que não era mais produtivo para ele. E esse escravo, para receber essa alforria aos 60 anos, ele teria ainda que trabalhar mais 3 anos para o senhor como uma forma de indenização. E outra questão que também estava na lei é que esse escravo não poderia mudar de cidade por 5 anos. Então, na cidade que ele recebeu a alforria, ele teria que permanecer por mais 5 anos. Aí depois, em 13 de maio de 1888, diante de uma pressão internacional capitalista, dentro desse contexto da Revolução Industrial, que eles não aceitavam mais manter relações com países cuja mão de obra, principalmente Inglaterra, né, cuja mão de obra era escrava. Por quê? Porque interessava a mão de obra assalariada pela questão de vender os produtos do comércio e assim por diante. Mas é claro que teve toda essa participação do movimento abolicionista, toda essa luta do povo negro durante todo esse período da escravidão no Brasil. A princesa Isabel tem um debate histórico aí muito interessante. Alguns historiadores colocam a princesa Isabel como não atuante nesta luta abolicionista, simplesmente pelas pressões ela assinou. Inclusive o pai dela estava em viagem, o Dom Pedro II, em viagem pela Europa, por isso que ela estava no comando do Brasil, como regente. Então ela acabou assinando, e o Dom Pedro II também, há essa crítica histórica também, que não participou desse movimento abolicionista, de nenhum tipo de participação nos debates e assim por diante. É isso aí, pessoal. 135 anos da Lei Áurea, que significa ouro, né? Que ouro é esse, né? Que liberdade é essa? Que liberdade é essa? 135 anos de uma abolição inacabada, o debate continua até os dias atuais na historiografia, principalmente dos historiadores pesquisadores ligados ao movimento negro. Esse foi o nosso papo de hoje aqui no nosso canal. Muito obrigado a você que esteve comigo. Lembrando que tem um outro canal também do professor Luiz Kleber, que é o Letra, Música e História, tá? Se inscrevam nos dois, aqui no nosso canal mais voltado para a história, e tem o outro canal voltado para MPB, para as questões culturais e também para a história, tá bom? Abraços fraternos, até o nosso próximo encontro.